One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gastronomia brasileira. E é um episódio muito especial, porque é o meu episódio número 150 e é um episódio com a chefe Mara Salles. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Gabriel. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Nossa, Mara, que incrível, viu? Eu falei, é uma dupla comemoração, né? E meu episódio 150 e gravar com você, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua história, sobre a Tordesilhas. Que incrível, viu? Legal. Ah, que bacana. Mas, Mara, conta pra gente, assim, né? Como que surgiu aí a paixão pela gastronomia? Eu já sei um pouquinho da sua história, mas conta pra gente, assim, como que foi o início? Então, na verdade, eu não fui daquelas crianças assim que ficava olhando a avó fazer pão, olhando a mãe fazer comidinha. Eu nasci na roça, tive esse privilégio de nascer na roça, né, onde eu tive as primeiras lições de gastronomia, como eu costumo sempre dizer, né, convivendo ali. Meu pai era lavrador, então a gente tinha muito contato com o plantar, o colher, as estações do ano, né? A importância da chuva, a importância do sol, isso tudo foi ficando muito, muito forte em mim, né? Eu, cada dia, era mais caipira e mais apegada à terra. Eu cresci com esse sentimento de apego à natureza, muito mais do que o apego ao fogão. Então, quando criança, e mesmo quando estava mais mocinha, eu não tinha esse interesse pela cozinha, né? Nasci no interior, a gente mais tarde veio para São Paulo, eu fui trabalhar como secretária executiva num banco e não era muito feliz. Eu sabia que o meu fim não seria aquele, seria só um meio. Não sabia cozinhar direito, me aventurei a entrar na cozinha para ser um pouco feliz. Eu estou falando de 1986. Olha. Na década de 80, quando minha mãe, uma extraordinária cozinheira, muito talentosa, muito apaixonada pela cozinha, sempre cozinhando para festas, casamentos, vizinhos, fazendo marmita. A dona Dega era a cozinheira. E isso me levou a convidá-la a montar um restaurante. Em 1986, eu deixei o banco onde eu trabalhava e, sem nenhum planejamento, sem calculadora, eu resolvi, né? Sim. E minha mãe foi muito conivente com essa história, tão maluca quanto eu, e aí resolvemos abrir um restaurantezinho. Foi muito difícil mesmo, chamava Roça Nova, aqui nas Perdizes, onde a gente ainda mora. E aí começa uma longa história. E, Mara, acho que foi tudo assim, até que acho que deu até uma pergunta, assim, como que deu esse clique, né? Acho que foi num restaurante que você estava em Ouro Preto, né? Exatamente. Eu estava uma vez, eu ia muito para os festivais de inverno de Ouro Preto, gostava muito, eu sempre gostei muito de história, de geografia, acho que eu sou meio antropóloga, assim, enrustida, sabe? Sim. E aí, convivendo ali com aquela comida maravilhosa, né? Eu era duranga, nem podia frequentar os restaurantes assim. Um dia fui num lugar muito, lá em Ouro Preto, num lugar muito tranquilo e uma comida deliciosa. E a mulher tinha uma mesa imensa. Era um conceito até muito interessante que depois foi copiado por alguns chefes, né? Sim. Era um conceito moderno. As pessoas chegavam, se sentavam, faziam os seus pedidos, que não tinha muita opção, mas a comida era deliciosa. E a chefe, quando aparecia ali no salão, levando a chefe, a cozinheira, a dona, enfim, Sim. ela fazia papéis múltiplos, né? E eu olhei para a cara dela e falei, nossa, como essa mulher me parece feliz. Eu queria ser feliz como ela. E botei aquilo na cabeça e vim matutando na viagem. Cheguei aqui em São Paulo, falei com a minha mãe, fiquei enlouquecida pela ideia e fiquei assim, pegou fogo e gasolina, eu e minha mãe. E aí montamos o nosso primeiro restaurante, né? Pensando que naquela época eu imaginava que eu ia ser uma figura assim, uma mulher de negócios, né, de empreendedora, que nem se falava essa palavra empreendedora na época, né? Mas eu não tinha planos assim de início de entrar na cozinha, até porque naquela época cozinheiro era uma função menor, né?
Verdade. Infelizmente. E até, Mara, foi engraçado, né? Que acho que até quando você contou pra sua mãe, assim, né, dona Adega, mãe, acho que eu tô querendo, pensei, né, visitei lá um restaurante de Ouro Preto, tão legal, assim, tudo. Poxa, eu tava querendo montar um restaurante, até você pensou, falou, nossa, acho que minha mãe vai falar, nossa, filha, você vai sair do banco, né, tudo. Mas não, né, deu super apoio, porque também era o sonho dela também, ela gostava muito, né? Era o sonho dela, minha mãe já estava começando a cuidar dos netos, e tem um depoimento importante de uma irmã que presenciou esse convite que eu fiz à minha mãe, ela falou assim, a Mara endoidou, e quando minha mãe respondeu, eu falei assim, minha mãe endoidou junto. Foi muito engraçado, mas foi nada, foi paixão. Olha, casou, né? E aí o primeiro restaurante que você comentou foi o Roça Nova, né? Foi o Roça Nova, aqui em Perdiz, um restaurantezinho caseiro, só funcionava para o almoço. E eu, cheia de sonhos para fazer aquelas comidas maravilhosas que a gente comia lá em Minas, frango com quiabo, angu, aquelas coisas vigorosas de porco, né? E aí eu cheguei aqui, fiquei muito decepcionado, porque, na verdade, a gente fazia comida para as pessoas que trabalhavam ali no entorno. E as pessoas buscavam outras coisas, buscavam o franguinho grelhado, a picanha, a batata frita, o arroz, o feijão, essas coisas que na época eram coisas mais corriqueiras. E aí a gente teve que descer um degrau para começar a sobreviver, né? Porque senão a gente não sobreviveria com aquele conceito de fazer uma cozinha mineira da forma como eu vi lá em Ouro Preto. Aí depois desse restaurante, né, vocês foram para um outro local, vocês foram para um flat, né? Depois a gente foi entramos meio numa roubada, mas que foi uma roubada que trouxe bastante conhecimento para a gente, porque era um restaurante num flat, né? Um flat cheio de limitações, com pessoas assim, fizemos um negócio meio equivocado, padeceu muito, teve essa questão também dos planos econômicos que interferiu muito. Então, toda a questão que a gente viveu nesse período de 11 anos nesse flat, que foi bastante, né? Sim. Foi mais, assim, problemas financeiros mesmo. A gente não tinha como consolidar, por exemplo, um restaurante com as suas contas pagas, com um pouco de respiro para investir em equipamentos ou mesmo em criações novas. E tudo que eu fiz nesse período foram contatos com pessoas do meio, né? Me associei a um grupo que teve a ideia de montar um grupo chamado Clube da Cozinha Brasileira, que eram restaurantes, trabalhavam com cozinha brasileira, numa época em que os franceses, estou falando já no começo dos anos 90, quando os franceses estavam chegando aqui no Brasil, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo comidas com técnicas e usando ingredientes brasileiros e aquele entusiasmo do público. E eu ficava sempre muito entristecida de ver tudo aquilo e dizer, mas essa cozinha é tão nossa, tão rica, nós temos tantas pessoas talentosas, né? Eu já tinha visto tanta gente, né? Principalmente em Minas, e eu acho um desperdício a gente não investir nesse conceito de cozinha brasileira. E foi aí que tudo começou. Eu acabei sendo presidente desse clube por um período. Esse clube também durou um pouco mais de um ano. Por conta disso, chegou a Universidade Anhembi Morumbi, que foi o primeiro curso de gastronomia em nível superior em São Paulo, no Brasil, na verdade. Como em terra de cego, quem tem um olho é rei, me chamaram para dar aula de cozinha brasileira. Eu que nunca tinha frequentado uma escola de gastronomia. Sim. Mas eu já militava há bastante tempo em favor dessa causa da cozinha brasileira e já tinha construído uma experiência relativamente grande em pesquisa, né, pelo Brasil afora, na medida da minha possibilidade, viajando aqui, acolá, registrando pratos, fazendo eventos, e fui dar aula na Anhembi. Eu acho que isso deu uma modificada na trajetória do nosso negócio. Não só o fato de eu começar a dar aula, mas também o fato de a gastronomia ganhar um arejamento com essa vinda da universidade. Então, foi um grande acontecimento no meio gastronômico a inauguração da Anhembi Morumbi. Nossa, que bacana. E falando do Tordesilhas, né? Agora ele tá na Alameda Tietê, né? Poxa, aí já, né, teve essa virada mesmo nos pratos, né, Mara? Então, mas antes disso, Gabriel, nós ficamos nesse flat, numa rua sem saída ali nos Jardins. Depois a gente foi para a Rua Bela Sintra, onde nós ficamos mais uns 10 anos, mais ou menos.
E só depois, quando o prédio que nós estávamos instalado virou um empreendimento, nós fomos obrigados a deixar o lugar e hoje nós estamos na Alameda Tietê. Foi uma grande mudança de público, né? Ali a gente estava numa região um pouco diferente daquela onde nós estávamos, nós tivemos que nos adaptar à clientela nova, tivemos que fazer pratos já adaptados àquela nova situação e ali... Mas antes mesmo, na Bela Sintra, a gente já tinha conquistado prêmios, vários prêmios, né, de cozinha brasileira, até porque não tinha... A gente fazia um bom trabalho, eu não tenho dúvida disso, Com mas a certeza. concorrência era muito pequena. Mas era incrível que os meios de comunicação, a mídia, colocava sempre esse quesito de cozinha brasileira para ser votado, o que foi um ganho. Sim. Porque nós fomos o primeiro restaurante a mostrar a cara de uma cozinha brasileira, não uma cozinha, por exemplo, especializada num estado, mas uma cozinha voltada para esse conceito, para esse entendimento maior da cozinha, trabalhando os ingredientes, uma pegada um pouco mais profunda em relação ao entendimento da cozinha. E falando dos pratos, né, Mara, que incrível, né? Assim, citando alguns, né, das moquecas, né? Até gravei recentemente com o Dagoberto, né? Pergunto, né? Dagoberto, pô, aqui em São Paulo, né? No Brasil, tem alguns pratos. Eu falo, Gabriel, a moqueca da Mara Salles, né, o bobó de camarão, eu não, são incríveis, né? E sabe o que acontece também? A gente vai repetindo esses pratos, porque toda cozinha, nós temos uma cozinha tradicional e uma cozinha também inspirada. Não podemos dizer que nós somos um restaurante sisudo, que só contempla a tradição. A gente também incorpora técnicas, tecnologias, ideias, e a gente traz essa cozinha para os dias de hoje, mas a gente faz questão absoluta de manter os clássicos, a cozinha tradicional, alguns pratos da tradição que já foram muito experimentados popularmente pelo Sim. Brasil. Então, a gente já chega nesses pratos depois deles muito experimentados. Aí a gente traz ele para o restaurante e ainda assim eles são mais repetidos, mais apurados com as pessoas que se empenham. A gente tem uma equipe muito, muito envolvida, né? Funcionários de longa data também. Então, esses pratos que são muito experimentados em todos os aspectos, não só por parte das pessoas que comem, mas por parte das pessoas que produzem, isso faz com que esse prato vá ganhando sutilezas, delicadezas, e ele é dinâmico, porque assim, o fato de você ter uma receita não significa que você, por exemplo, não vai mudá-lo, porque a mudança de um fornecedor, quando você passa a introduzir ingredientes orgânicos em algumas preparações, isso faz com que o prato também ganhe, Sim. né? Então, todo esse estar conectado com o mercado vai fazer uma diferença, não no conceito do prato, mas no seu brilho, né? Porque ele já está resolvido, mas a gente vai trazendo brilho com a qualidade do camarão, do dendê, com a tecnologia, né? Muito legal. Até estava vendo uma entrevista sua que você falou, além dos clássicos, né, que eu tenho aqui, que são referências, assim, a gente está sempre inovando, né? Não é porque eu não posso me acomodar, né? Por mais que eu tenha aqui, sempre eu estou mudando, sempre eu trago ao final de semana uma receita nova, um prato novo, vou testando coisas novas. Que você falou de ingredientes, né? Suas viagens você faz tanto pelo Brasil quanto para fora, né? Abre a sua mente e fala, nossa, agora eu quero pôr esse ingrediente aqui, e esses testes são constantes, né? Então isso é muito, muito legal, né? Sim, a nossa cozinha é um permanente laboratório, né? Um laboratório doméstico, vamos falar assim. E aí também, Mara, tava vendo também outros incríveis, né, sobre o barreado. Tava escutando o seu podcast, até já faço aqui, divulgo aqui para as pessoas, o seu podcast que é muito legal, porque você conta, né, sobre os pratos e tudo mais, né? A gente pode colocar Tordesilhas aí nas principais plataformas, né? Você também tem algumas origens, então barreado é um deles, que é um prato muito bacana, né? Esses pratos, então, como eu te disse, né, esses pratos tradicionais, eles são, primeiro, conhecidos no seu lugar de origem. As pessoas que convivem, não é em vão que as pessoas criam determinados pratos, né? Todos os pratos têm uma história, uma geografia, como por exemplo, como são os pratos amazônicos, né? Todos referendados naquela abundância de peixes, muitos rios, né? E o peixe sempre fresco na maioria das vezes.
O barreado, por exemplo, já é um prato de um outro extremo, é um prato de uma influência açoriana, né, de um arquipélago português, que viajou e que viaja pelo Brasil através das mesas. Mas a nossa pesquisa, só para entender assim, a gente come, por exemplo, barreado em vários lugares, discute, ouve, registra receitas de pessoas, tal, e depois a gente faz uma média, vamos fazer assim. Esse prato leva bastante cominho, aqui vem X cominho, aqui vem tanto de cominho, aqui vem menos, então você faz um balanceamento de tudo isso, e a receita sempre é uma receita que preserva os seus traços mais característicos, né? A gente faz questão de não abrir mão disso no processo de aprendizado dos pratos. Hoje eu confesso que já é um pouquinho diferente. Todos os pratos que a gente tem tradicionais foram concebidos assim. Mas como a gente já, ao longo desses 30 anos, já registrou muita coisa, hoje me interessa muito me inspirar, mais do que fazer esses registros, me inspirar com os gestos, com as receitas, com os ingredientes, né, com os cheiros, com a forma com que as pessoas locais lidam com aquilo. E eu tento sempre transferir isso para esse universo de uma cozinha urbana, paulistana, no meio de uma cidade muito exigente. Então, não faço mais muitas concessões. Eu tento trazer essa minha inspiração para a mesa desse restaurante, nesse lugar. Nossa, que você falou também, né, dos peixes, né, do pirarucu, né, dessas, né, e falando em viagens também, né, Mara, assim, você tem bastante contato, né, também com outros chefes, que até é uma das regiões aí do norte, né, região amazônica, você deve adorar, né? E não só da Amazônia brasileira, a gente tem contato com chefes da Amazônia peruana, colombiana, equatoriana, venezuelana, lugares para onde eu fui, para onde eu cozinhei. Recentemente, a última viagem que eu fiz agora, no finalzinho do ano passado, foi para a Amazônia equatoriana. Foi também uma experiência extraordinária. Nossa, eu vi, Mari, até você fez alguns rituais lá com as tribos lá, né? Que incrível, né? Estava acontecendo alguns rituais naquele momento, era uma festa, e eu pude participar de uma cerimônia do guaiúza, que é uma erva que eles usam diariamente como café. Tem cafeína, inclusive, e as pessoas não tomam daquela região do Equador, a Amazônia equatoriana, toma como se fosse o cafezinho nosso, toma um chá, ou mesmo um suco de guaiúza, que é uma erva que traz energia, como o café, que dá um despertar, vamos dizer assim, e que é muito recorrente. E estava acontecendo naquele momento a cerimônia do Guaiús, lá na Amazônia. Nossa, muito legal. Também tinha um projeto lá que você foi visitar, né, das sementes, né, que um projeto acho que estava ajudando a facilitar, né, pegar essas sementes e tudo mais. Também muito incrível, né? Sempre que a gente vai para esses lugares, em geral a gente a gente é convidado por uma ONG ou por um grupo que está organizando. Na maioria das vezes que eu fui para a Amazônia foi a convite de ONGs que trabalham em favor da sustentabilidade dos ingredientes, né, e com o olhar sempre para manter as pessoas que produzem ali na floresta, para manter a floresta de pé. Então, essas viagens são muito ricas porque nos possibilita ter contatos, né, com esses produtores. Sim. Então, já existe uma rede ali muito legal, onde a gente aproveita bastante essas viagens, aproveitando esses contatos. E teve alguma coisa assim, Mara, algum preparo que te chamou bastante atenção lá no Equador, lá ou em Quito mesmo, ou lá na Amazônia deles, lá assim, que eles fazem? Não tem muita diferença, assim, os métodos de cocção, em geral, não são muito diferentes, né, dos nossos, né, o moquém, sempre assando os peixes, na maioria das vezes, porque é a região que tem muito peixe. O que é legal lá é que as cidadezinhas pequenas no entorno da Amazônia também servem muito os pratos envoltos nesses invólucros de folha de bananeira em geral, sabe? Ou de outras ervas, imbira, enfim, guaimbé, tem vários nomes, né, que lá também mudam, no embrulhar a proteína e colocar em cima do moquém. E alguns outros pratos também, né, voltando ao cardápio do Tordesilhas, né, muito legal também, eu tava vendo a história do bolinho, o bolinho errado, né, Mara? Que bacana, né, muito interessante.
A cozinha sempre está cheia de acontecimentos, né? É muita coisa, assim. Eu tenho até vontade de escrever um livro, fazendo um livro de resenha sobre acontecimentos na cozinha. E o bolinho, a gente sempre fez esse bolinho, sempre não, pelo menos há uns quase 20 anos a gente faz esse bolinho com a massa pura de mandioca, sem nenhum auxílio do glúten, né? E a gente modelava esse bolinho, dava um trabalhão fazer aquele bolinho. Aí um dia a mandioca veio um pouco diferente, estava um pouquinho aguada e a massa ficou um pouco mole. E aí a gente olhou a massa, olha, vamos ter que fazer outra e vamos fazer isso aqui para a brigada comer. E aí fritamos aquele bolinho desengonçado, meio com colher, sabe? Aquele bolinho pinga, meio molenga, e ficou muito mais gostoso e muito mais atualizado, porque é bonita essa coisa também orgânica, né, da massa mole, tendo um desenho natural daquilo ali. E aí nasceu naquele momento o bolinho errado, que é muito mais gostoso que o bolinho certo que a gente fazia antigamente. E foi um sucesso, né? Todo mundo da brigada falou, nossa, que incrível que ficou aqui esse bolinho. E aí, de lá para cá, ficou, né? E falando nesse bolinho, a única coisa que a gente usa de especial nele é um queijo que vem aqui da Mantiqueira, de Passa Quatro, que é produzido pelo Joãozinho de Laura, Olha. um amigo querido que a gente conheceu há alguns anos atrás e que fornece esse queijo que é extraordinário e a gente usa esse bolinho. Nossa, que legal. Também os pratos também, né? De carne de porco também, né? Com o Rafa da Bocaina, né? Sim, sim, fizemos vários eventos com o Rafa. Rafa nos fornece, eventualmente ele está fornecendo, né? Fica um pouquinho mais difícil. Tivemos a pandemia aí também, mas volta e meia nós estamos aí com os produtos do Rafa no nosso cardápio. E sobre pimenta, né? Sei que você adora, né, Mara? As pimentas e tudo. Tem uma parte especial aí no Tordesilhas, que são as pimentas, né? A gente sempre gostou de pimenta, a pimenta está muito associada, principalmente na mesa do brasileiro, né? Diferentemente de alguns países, principalmente latinos, onde a pimenta é a base do tempero, o Brasil ele usa mais a pimenta, usa também no preparo, claro, mas é muito recorrente e popular você comer a pimenta curtidinha para misturar com a sua comida, o que eu acho maravilhoso. E a gente teve, durante muito tempo, um querido funcionário chamado Zé Lima, que infelizmente se foi agora na pandemia, mas ele trabalhou mais de 30 anos conosco também, e ele era um apaixonado por pimentas, então a gente descobriu isso, né? Ele, encantado com as pimentas, a gente começou a dar uma corda enorme para ele se transformou num mestre pimenteiro, e hoje a gente continua com as pessoas que ficaram lá, a coisa não acabou, todo mundo ali faz pimentas, aprendemos com ele. Tem uma coisa interessante, Gabriel, que é a tradução de cumari, que é o nome de uma pimenta brasileira, tem cumari do Pará, cumari verdadeira, cumari verde. A tradução em tupi-guarani é alegria do gosto. Olha só. E tem isso mesmo, acho que essa pimenta, ela libera endorfina e você fica com um frisson, e o índio entendeu isso como alegria. Eu acho que é isso mesmo, é uma Sim. alegria. Eu amo pimenta, as pessoas do restaurante amam pimenta, a maioria dos pratos salgados, eu acho que fica sem brilho, se a maioria, não todos, tem alguns que realmente não precisam, mas a maioria dos pratos salgados ganha um brilho muito, muito especial com a alegria do gosto. Ah, com certeza, dá um toque especial, né? Além dos pratos da pimenta, também não pode faltar uma cachaçinha, né? Para acompanhar esses pratos incríveis, né, Mara? Sim, a gente tem uma carta de cachaça que não é muito extensa e a gente está sempre também aberto para novos produtores, dando espaço para essas pessoas que estão entrando no mercado, mas nós temos ali rótulos extraordinários de cachaça. O Ivo que coordena os rótulos. O Ivo é quem cuida das bebidas, não só da carta de cachaça, mas como também a carta de vinhos. E sobre sobremesas, né? Nossa, também as sobremesas são incríveis, né, Mara? É engraçado, meus amigos chefes falam, as suas sobremesas são incríveis. Eu realmente, agora eu ainda gosto um pouquinho mais, mas eu nunca fui muito afinada nem com o doce na mesa, para comer o doce. Na minha casa, para você ter uma ideia, quando estávamos todos morando ainda em casa da minha mãe, às vezes ficava um pudim na geladeira ali. Verdade. Se perdendo,
De verdade. Nossa. A gente nunca teve esse apego ao doce. E eu também não sou muito dos doces, mas os doces que a gente elaborou ali, na maioria das vezes eu, com a ajuda de uma ou outra pessoa que estava ali na sobremesa, a gente acho que mandou bem, assim, fizemos uns doces gostosos, não tem tanta opção, mas são doces muito bons, especialmente a cocada, que é uma Exato. cocada também de forno, que é queimadinha, assim, depois a gente coloca um sorvete de tapioca, servimos com uma calda de tamarindo, que é uma sobremesa muito, muito equilibrada. Nossa, eu tô sabendo, e até essa sobremesa, assim, acho que até foi lá pra Etiópia, acho que num evento que você fez até. Ah, na verdade, não é que ela foi para a Etiópia. Fomos para a Etiópia, foi muito bom você me lembrar. Fomos para a Etiópia, eu, Paulo e um outro amigo chefe chamado Eduardo Duó. Lá na Etiópia, o Eduardo, cada um levou uma receita, nos revezávamos ali na cozinha, naquele ambiente muito diferente, né, da nossa vida lá em Addis Abeba. Ficamos lá pelo menos uns 15 dias trabalhando, convivendo. E o Eduardo falou para mim, Mara, essa receita eu acho que tem a sua cara, essa receita de cocada. Aí ele me deu a receita da cocada, eu entendi. Claro, aquela história que eu estava te contando, né? Como você repete a receita todos os dias, ela vai ganhando uma qualidade, né? E aí, no momento em que eu recebi essa receita, já servi com o sorvete de tapioca, que é o sorvete que a gente tem no restaurante, e desenvolvi uma calda de tamarindo natural para acompanhar e foi um sucesso. É a sobremesa que mais encanta no restaurante. Nossa, e falando em viagens e falando no chefe Paulo Machado, até mandar um abraço para ele. Um abraço, Paulo. Paulo é, nossa, gente finíssima. E o chefe Paulo tem o projeto dele, né, Maro? Food Safaris aí, que viaja, né, o mundo inteiro. Então, para quem quer viagens gastronômicas e tudo mais, acesse o Instagram, né, Food Safaris, que o Paulo, nossa, tem viagens incríveis aí. Já fica a dica também, né? O Paulo é um homem do mundo e um homem do mundo da gastronomia. Então, ele é uma pessoa muito conhecedora das comidas e no momento em que ele reúne grupos para ir para determinados lugares, eu sou testemunha disso. Ele vai antes, ele se intera de toda a questão que envolve a gastronomia, não só os pratos que se comem, mas como são preparados, levando esses grupos a entender, por exemplo, no caso da Amazônia, e já fui no Food Safaris para a Europa, aqui para o Brasil, para a Amazônia, e ele é uma pessoa extremamente competente, Sim. sabe conduzir com muita elegância o grupo, ele e a Poliana, a sócia dele. Então, eles fazem viagens incrivelmente proveitosas, deliciosas e muito proveitosas, viagens culturais que eu tive o privilégio de poder participar. Aconteceu até um fato muito engraçado, Sim. e o Paulo, participando de um desses food safaris, em Mamirauá, na Amazônia, tinha uma aula preparada e o grupo chegou um pouquinho na frente porque ele tinha um compromisso e ele ia chegar depois. Mas aí ele teve um problema com o avião e eu tive que substituí-lo na aula. Foi muito divertido. E são histórias incríveis, assim. O Paulo realmente leva a gente para lugares extraordinários. Não estou fazendo nenhuma propaganda, não. É que eu estou me lembrando dos grandes prazeres das viagens que eu fiz com ele, além de outras viagens, claro, que eu fiz com o próprio Paulo, sem ser no Food Safaris. Nós temos uma grande amizade, nós fizemos muitas coisas juntos. Que legal. Até agora, em maio, agora a gente está em 2022, acho que vai fazer uma viagem para o Pirineus e tal. Então, é muito legal. Aí já fica a dica aqui para quem está nos escutando, né? Sim, estou sabendo. É isso aí. Que legal. E falando da outra sobremesa, né, da Dona Dega, assim, né, que a gente não pode deixar de falar do Manezinho Araújo, né, Mara? Manezinho Araújo é essa sobremesa que muitas mulheres fazem em casa, que é uma bananinha, um caramelozinho, uma banana caramelada com um cremezinho de ovos, né, que a gente chama de creme de confeiteiro, e suspiro. Mas o Manezinho Araújo nosso é muito gostoso, é muito gostoso. E a gente, por uma questão operacional, porque ele é um doce muito trabalhoso, porque a gente faz 1 a 1 para servir no restaurante, a gente não corta como as nossas mães faziam, né? Então é um doce muito trabalhoso e muito difícil para entrar na operação. Tá. E uma coisa que às vezes as pessoas, né, alguns chefes que começam, relevam essa questão operacional. Para você servir uma comida boa, fresca,
para você ter ela no padrão, você tem que tê-la redondamente quadrada na sua operação. E o caso do Manezinho Araújo, com essas mudanças todas, a gente não teve possibilidade. Mas, eventualmente, a gente faz. Mas é assim. Ô Mara, e para quem está nos escutando, assim, ainda não conhece o Tordesilhas, quando ele chegar, você tem alguma dica por onde ele começar? Que prato ele deve pedir, assim? Tem alguma sugestão? Sim, claro. Aí eu acho que ele deve sempre começar com umas coisinhas que a gente tem, que a gente chama de comissão de frente. Tá. Para abrir o carnaval. O desfile que vem. Pastelzinho, né, Mara? O pastelzinho, um queijinho de coalho com meladinho de cana e uma marinada de vegetais orgânicos que a gente faz ali também, acompanhado com uma carninha seca e uma farinha também artesanal. Esse é o início. Depois, acho que tem um desfile de gostosuras aí, né? A gente tem o bobó de camarão, o baião de dois, as muquecas, que são incríveis, temos peixes amazônicos. Feijoada também, que é muito famosa, né? A feijoada aos sábados, sempre tem uma sugestão aos domingos. Esse próximo domingo a gente vai fazer um pernil maravilhoso. É sempre assim, sempre com novidades. Que bacana. E até fazer uma divulgação, Mara, do seu livro, né? Do seu livro Ambiências, né? Que é muito legal, além das histórias, das receitas, né? Tem também as histórias, assim, de viagens também, né? Então, essas viagens que eu ainda faço, mas principalmente antes que a gente vivia numa situação de penúria, assim, né? Vendendo no almoço para comprar a janta, a gente fazia viagens muito alternativas, assim, eu e o Ivo, que é meu companheiro, meu sócio. E a gente passou alguns perrengues assim nas viagens em busca exatamente desses registros que eu te falei dos pratos tradicionais. Mas, ao mesmo tempo em que a gente fazia uma viagem muito econômica, né, a gente tinha a oportunidade de se encontrar com pessoas incríveis, incríveis. E cada viagem a gente tinha uma história de encontros nesse Brasil tão generoso, de pessoas tão incríveis, tão alegres, né? Então, eu relato nesse livro não só essas experiências, mas também, assim, o encontro que eu tive, não só com as pessoas, como esse meio. Por isso que o livro chama-se Ambiências, porque sempre acho que as pessoas comem a comida que tem no seu ambiente. Ela aprende a fazer, desenvolve tudo aquilo de acordo com o seu ambiente. Então, o livro chama Ambiências por causa desses registros com as pessoas e seus ambientes. Ô Mara, e tem alguma novidade aí que você possa contar, dar um spoiler aí pra gente? Sim. Tem a volta do Tenta Cacá Tietê. É um projeto antigo que a gente suspendeu com a pandemia, tivemos muita dificuldade com os ingredientes, que sempre são genuinamente amazônicos, né? Isso a gente teve muita dificuldade. E logo, logo a gente vai estar voltando com o nosso tacacá na calçada para a alegria dos paulistanos. E dos amazonenses também, Sim. dos amazônidas. E também uma possibilidade aí Possibilidade não, estamos já desenhando um pequeno menu degustação, que é uma coisa também que a gente sempre teve, que foi suspenso com a pandemia, mas vai voltar em breve também o nosso menuzinho curto degustação, um passeio breve e profundo sobre a cozinha brasileira. Que legal, Mara. Queria te agradecer, viu, enormemente aí. Muito obrigado aí por conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, né? Vou marcar, mas queria deixar aqui seu Instagram, né? Que é o Mara Salles, Salles com 2L. Mara Salles Tordesilhas, né? Que é o seu. E o @ do restaurante, né? Que é o Tordesilhas, né? Tá aqui em São Paulo, né? Na Alameda Tietê, né? Isso mesmo. Olha, que foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. E olha, não sabia que você conhecia tanto da minha biografia. Você estudou, um bom pesquisador também. Que legal, não, com certeza. Estudei bastante essa história, muito, muito bacana, muito linda aí. E mandar um abraço pro Ivo também e fazer o convite para quem é de São Paulo, né? Fazer visita aí pro Tordesilhas, mas também quem é de fora e tá passando alguns dias aqui, né? De quinta a domingo, né? Tanto no almoço quanto também no jantar, para fazer uma visita e comer esses pratos incríveis, né, Mara? É isso mesmo, e eu te espero lá também, viu? Com certeza. Muito obrigado, viu, Mara? Grande abraço, prazer, viu? Tchau, tchau. Um abração. Até mais.